Nestes últimos dias tem também feito notícia as posições do Governo de não renovar o contrato que existe entre o Governo e a entidade que, digamos, faz a gestão do Hospital Beatriz Ângelo. A renovação não vai acontecer, pelo menos nestes moldes, e nos próximos 2 anos vai-se manter a atual gestão, mas não está ainda nada definido sobre qual é o futuro modelo, será privado, será público. Entretanto, há várias tomadas de posição, vários partidos aqui em Loures e do próprio Executivo. Bruno Nunes, o que é que pensa de tudo isto? Olha, como o António disse bem, pelo menos este, nos moldes em que está, não vai ser renovado. Ou seja, existe um contrato entre duas entidades, uma delas o Governo, para que a parceria pública ou privada com o Hospital Beatriz Ângelo durasse até daqui a 2 anos. Eu, neste momento, eu acho que cada partido toma a posição que quiser. Eu já vi algumas tomadas de posição sobre a admissão deste, a admissão daquele, etc. Eu acho que neste momento temos que ser muito ponderados em relação ao que estamos a falar. Primeiro, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Ou seja, sabemos que este contrato, nos moldes em que está, existe uma intenção de uma das partes, que é o Governo, em não o renovar. Não sabemos se vai existir novo concurso para uma nova PPP aberto a outras entidades. Não sabemos se o Governo vai propor a esta atual entidade uma revisão do contrato. Não sabemos se o Governo rasgará o contrato, cumprirá o contrato até ao final e no final pretende assumir a gestão e transformar o Beatriz Ângelo num hospital público. Tomar qualquer posição política neste momento por parte dos partidos da oposição, eu considero que não é responsável. É andar a gritar e não tem prática efetiva nenhuma. No entanto, acho que os partidos da oposição, que é o meu caso, devem exigir que o Sr. Presidente da Câmara, não como representante da CDU, ou seja, não como representante partidário, mas como Presidente de Câmara, eleito, peça um esclarecimento junto do Ministério e junto do Governo. O que me parece é que, a exemplo daquilo que acontece com o metropolitano, com os transportes, com uma série com as farmácias, o que aconteceu com as caixas geral de depósitos, com os correios, que o Executivo Municipal em Loures não tem capacidade de influência junto do Governo Central para obter qualquer satisfação. Mas para as pessoas perceberem que depois não pode ser novamente a Olívia Patroa, a Olívia Costureira, para percebermos como é que a coisa funciona. Isto que está a acontecer, eu vou explicar, pegando num exemplo concelhio, o que é que está a acontecer no Hospital Beatriz Ângelo. A Câmara Municipal, vou misturar aqui as coisas, mas acho que vai ser fácil das pessoas perceberem. A Câmara Municipal, neste caso o Governo local, entregou uma competência sua, que era os monos, ou que são os monos, às juntas de freguesia. Que neste caso aqui, sentido figurado nesta história, é o Hospital Beatriz Ângelo. Entretanto, as juntas de freguesia, tal como o Hospital Beatriz Ângelo, andam a esticar a corda. A dizer, eu quero mais dinheiro, porque senão isto não dá, porque eu estou a ter doentes a mais, e as juntas a dizer, eu estou a ter lixo a mais. A coisa é mais ou menos a mesma. Ou o senhor nos dá mais dinheiro, ou seja, no caso do Beatriz Ângelo, o Governo, no caso das juntas de freguesia, a Câmara Municipal, ou o senhor nos dá mais dinheiro, ou então nós não suportamos isto. O Governo, tal como a Câmara Municipal, fez na questão dos monos, disse, nós não damos mais dinheiro. Os senhores assinaram este contrato vai assim até ao final. Basicamente, a única diferença que existe aqui é muito pouca, porque o Governo não me parece que queira assumir transformar o Hospital Beatriz Ângelo num público, com todos os problemas que tem atualmente com os médicos, que tem com os enfermeiros, com todos os quadros que teriam que transitar para o público e passassem a ser responsabilidades de custos operacionais por parte do Governo, da mesma maneira que a Câmara Municipal não quer que os monos regressem para a Câmara Municipal. Por isso, o caso é muito similar, com a diferença que aqui é o Portugal dos pequenitos. Lá está a piscina dos pequenos. E lá temos o nadador Salvador, não é? O presidente Bernardino Soares, que no caso da gestão dos monos tem uma postura e que quer exigir ao Governo que no caso da posição do Hospital Beatriz Ângelo tenha outra postura e que o torne público e que assuma a competência.
pena é, quando passamos por isso dos monos, que não digam, então, olha, vamos passar os monos todos para a competência de quem devia estar, que era do Chimar, e eu deixo de financiar as juntas, tal como o governo anda a financiar os privados aqui em cima. Acho que as pessoas perceberam que isto é oliva patroa, oliva costureira, depende do caso e depende de quem está à frente. Quando somos oposição e quando somos governo. Eu acho que é prematuro estar a tentar opinar sobre uma posição que ainda não é definitiva. Em 2 anos, olha, cá estaremos daqui a 2 anos para ver se esta Ministra da Saúde será a Ministra da Saúde daqui a 2 anos. Cá estaremos para ver o que é que vai acontecer. Estamos em cima de eleições autárquicas. Estamos a muito pouco tempo de novas legislativas. Quererá o Governo ter um problema com a população de Loures, quando Loures é o 3º concelho que mais votos dá na área metropolitana de Lisboa ao Partido Socialista? Duvido. Portanto, vir agora dizer admissão deste, admissão daquele, a mim o que me interessa é que esta situação seja ultrapassada, que o poder político resolva o mais rápido possível, que os utentes do Hospital Beatriz Ângelo tenham qualidade no serviço, capacidade de resposta e que tudo aquilo, porque o Hospital Beatriz Ângelo tem muita coisa boa, também tem muita coisa má, e tudo aquilo que corre mal melhora e que seja o mais rápido possível clarificada a situação, sendo que eu não vou estar a tomar Benuron antes de ter dor de cabeça, faltam 2 anos para a decisão, esta dor de cabeça há 2 anos é uma dor de cabeça que o Governo e o Hospital têm que resolver e que o Sr. Presidente da Câmara, como responsável eleito localmente, tem a responsabilidade de, como Governo local, pedir uma satisfação urgente ao Ministério da Saúde e ir acompanhando o processo como observador, fazer-se quase observador deste processo e estar a acompanhar o processo de maneira a salvaguardar o interesse da população de Loures.